quando forem entrando mais, eu vou aceitando aqui. Tá bom. Tá? Queria te agradecer, Sally, apesar de toda a pressão aí que deu aí, né, por ter aceitado o nosso convite de a gente conversar hoje, essa sexta-feira de noite. Eu acho que foi pressão para Socorro, que não queria que a gente fizesse às 8 e a gente vai começar às 7h30, então. Sally, eu queria que todo mundo aqui te conhece bem, né, e são teus amigos, eu acho, né? Eu acho que eu queria que tu pudesse falar assim, um pouquinho para nós. Tu acha que são teus amigos? Eu acho que todos são meus amigos. Eu acho. Que tu pudesse falar um pouquinho sobre como foi a tua trajetória, né, nessa tua carreira que tem tanto sucesso, né, desde o início. Eu queria que tu pudesse falar assim, até para compartilhar com o pessoal jovem que está aí conosco, para ver, para nos dizer como é que foi para ti, né, a chegar até onde tu conseguiu chegar, porque como eu te falei na terça, né, vou botar uma gravata aí. Eu acho que de certeza tu és um dos cirurgiões pediátricos que mais se destacou, né, daqui do Brasil e com certeza aqui do Rio Grande do Sul, né, foi que conseguiu voar mais longe, né? Então eu queria que tu começasse falando um pouquinho assim sobre como é que foi o início da tua carreira aí, dessa tua trajetória, para a gente poder começar a conversar e depois as pessoas poderem perguntar também. Depois eu tenho umas surpresas para ti, eu tenho umas fotinhas para te mostrar aí que o pessoal me passou. Tá bom. Mas começa aí, Sally, por favor, começa a falar com o pessoal aí. Eu primeiro queria te agradecer à sociedade por me chamarem para uma conversa com vocês. Eu espero que seja uma conversa informal e bem produtiva, porque eu acho assim, que todos já me conhecem muito bem, todos sabem das minhas qualidades e dos meus defeitos, e todo mundo sabe que eu sou uma pessoa inquieta e que eu tenho, ao mesmo tempo que eu tenho muito orgulho de muita coisa que eu consegui, eu tenho muito ciúme de todos vocês por estarem aqui e terem feito o nicho de vocês, onde vocês cresceram, onde vocês se formaram, e deixando sempre a contribuição de vocês para o meio. Eu, quando saí do Brasil, durante muitos anos, depois, quando eu saí definitivamente, eu fui, assim, inicialmente para voltar. O pessoal do Conceição sempre me esperava, o pessoal do Clínicas sempre me esperava que eu voltasse. E depois chegou um ponto que ficou, assim, praticamente com decisões familiares e própria, um certo grau de ambição acadêmico, até eu resolvi ficar. Mas eu sempre tive um pouco de culpa de não dar de volta para o meu país que me formou, é o meu país que, afinal de contas, investiu em mim, e eu saí. Fui para o Canadá, onde no Canadá sou simplesmente mais um. E aqui eu acho que talvez eu tinha uma culpa que talvez eu pudesse fazer um pouco mais de diferença. Depois, com o passar do tempo, eu me dei conta que, na verdade, eu podia contribuir bastante lá do Canadá para os brasileiros. E recebemos muitos que vieram nos visitar, especialmente quando eu estava no Sick Kids, que é um hospital que tinha muita repercussão, e que tem ainda muita repercussão mundial. Então, ele atraiu muita gente, e muitos de vocês estão aqui agora online conosco. E eu tive a capacidade a possibilidade de conviver com muitos de vocês, acho que até de influenciar e ser influenciado por muitos de vocês. Me enriqueci com a companhia e vi que eu estava realmente ajudando o Brasil, não diretamente, mas indiretamente muito, através possibilitando que viessem visitar, estimulando muitas pessoas a procurarem uma carreira acadêmica também. Então, acho que nesse ponto assim, eu me sinto melhor hoje, embora a minha inquietude continue, e eu continue pulando sempre depois de um tempo, eu acabo ficando um pouco, não sei, um pouco inquieto e quero buscar novos horizontes. Agora, de repente, eu acho que eu vou realmente, talvez, me acomodar um pouco mais, e quando acabar de trabalhar, eu acho que eu vou voltar, provavelmente, terminar meus dias no Brasil mesmo,
se Deus quiser, com saúde, para poder fazer mais alguma coisa ainda. É isso? Sim. Eu quero ver se eu consigo passar aqui. Já deu tanto problema hoje. Eu queria tentar mostrar, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Ó. Se vocês estão vendo aí. Tá. Nossa, Ah, tá, tu tá com... Agora tá mostrando a foto, a tua... É teu que não, screen. é que não. Pois é, que saiu do jeito errado. Vamos ver. Agora vai ser a linha do tempo. Bom, a nossa trajetória realmente como cirurgião pediatra começa com o doutor Antunes, né? Isso. Antunes, eu vi uma aula dele sobre criptorquidia. E o Antunes, como todos nós nos lembramos dele, era um cara que tinha uma didática assim, fantástica. E ele realmente, como se diz, sabia vender o peixe dele muito bem. Eu cheguei e disse, que coisa maravilhosa, eu quero ser cirurgião pediatra. E aí, faculdade de medicina mesmo, eu fiquei entre dúvida, para vocês verem o meu grau de loucura pessoal, eu fiquei em dúvida entre cirurgia e psiquiatria por muito tempo. E depois, com o tempo, eu acho que até a cirurgia pediátrica foi um certo grau de afinidade com a parte emocional, de lidar com crianças, lidar com os pais. A gente é diferente, eu acho, do cirurgião de adultos. A gente tem um perfil diferente. Eu acho que nós temos uma identificação maior com o aspecto psicológico das pessoas. Eu acho que aí está a ligação entre a psiquiatria e a dúvida entre psiquiatria e cirurgia pediátrica. E a partir daí, a gente foi fazendo aos poucos o que podia ser feito, o que eu podia fazer, aprendendo com o Ketzer, com o Carboneira, com o Antunes. Eu nunca trabalhei com o Menezes, mas eu sei que era também um professor que ensinou muita gente. E a gente se ligou com esses grupos. E a partir de um certo tempo depois, eu comecei, depois que eu terminei a residência, fiz um pouco de cirurgia pediátrica aqui no Santo Antônio, com Antunes e no Conceição, eu comecei a sentir a minha própria impotência de poder resolver casos mais graves, urológicos. Foi ali que eu comecei a ver que eu estava precisando fazer uma formação melhor. E aquilo me estimulou, e meus colegas também me estimularam sempre a buscar isso, e não só me estimularam, como me asseguraram um lugar na minha volta. Isso aí nunca vou me esquecer. Meus colegas me asseguraram um lugar para me voltar, e quando eu voltei, eu fui recebido de braços abertos por eles. Nossa. E isso aí foi uma coisa fundamental para mim na minha vida. Eu, até hoje, nunca mais vou esquecer isso. Eles estão todos aí por aí, nesse grupo que está... Eu não gostaria de nominar um ou outro em especial, porque eu vou deixar alguém fora. Mas eles sabem, todos eles sabem o quanto eles me ajudaram e o quão grato eu sou àqueles que me ajudaram, aqueles que dividiram comigo muita coisa boa e muita coisa ruim também que a gente vai tendo durante a vida. Ô, Sally, seria essa época aqui, tu está dizendo? Exatamente, essa época aí, eu tenho uma saudade dessa. Essa foto depois tu vai ter que me dar, hein? Esse grupinho aí, o que a gente fazia no Conceição, na época que eu estava lá, era uma coisa fantástica. O Clínicas também, o Clínicas sempre foi mais um hospital assim, que tinha menos movimento, era mais uma coisa... Cabana do Santos, isso, hein? Cabana do Santos. Cabana do Santos. Eu adorava churrasquinho, eu adorava. Chegava em casa com aquele bigodinho cheirando a fumaça, né? A minha turma, essa é a minha turma do coração também. Tem outras também, né? Mas essa aí, certo? E aqui? Barbaridade. Olha aí a minha turminha. Uau. Que legal. Marcos, tem legal essas fotos. Eu também queria ver isso. Uau. E essa foto, tu lembra onde é que foi? Onde é essa foto aí? Foi na praia. Eu não sei se foi num desses congressos, não sei se foi num congresso brasileiro, em Fortaleza, algum lugar assim, foi num lugar desses. Eu acho que foi Ilha dos... né? Na Bahia, a Ilha dos Frades. Ah, na Bahia. Uau.
Eu era magrinho, você lembra, Ketzer? Era mais magro que o Ketzer até. Era eu Lembro, mesmo. sim. Era bem magrinho nessa época. Bah, era uma lista. Ah, que legal. Ah, Olha ali. Aqui já está a turma. Essa é uma turma já mais recente, É, mais recente, tem mais gente agora também, né? Estou vendo, tem um grupo maior do Clínicas, já tem. Aí o Fraga ali, o meu primeiro residente foi o Fraga ali, ó. O primeiro residente que eu tive, um dos mais brilhantes que eu tive também. Um cara, assim, fantástico. Ele sempre foi uma pessoa incrível. É. Se eu tiver que operar minha fimose, eu vou dar para ele operar, sem dúvida nenhuma. Ô, doutor Sali! Ô, doutor Sali, grande mestre! Esse aí também é outro. O Fraga, ó, eu até vou aproveitar o Fraga. Tu vê como as coisas são na vida, né? Olha só que loucura isso. Vai contar a história, Sali? Eu vou contar uma historinha, porque é uma historinha legal. O Fraga era um residente. Quando ele terminou a residência comigo, ele disse assim: eu quero fazer um fellowship no Sick Kids Hospital, no Hospital for Sick Children. Eu disse para ele: pô, Fraga, para de sonhar, tu nunca vai conseguir chegar no Sick Kids. Pô, no Sick Kids, um dos hospitais mais requisitados. Ele disse: não, eu vou fazer. Aí fez o teste, fez o exame canadense, foi na Colômbia, eu acho que ele foi, fazer o teste. Bogotá, isso mesmo. Foi lá, pô, e começou a me surpreender, e começou a escrever, pô, foi lá para o Sick Kids, fez o fellowship dele, foi convidado para ficar, depois eu também admiro que ele resolveu voltar, e quando ele estava lá, era quase inacreditável, né, que ele conseguiu estar lá. E eu fui a um congresso da Academia Americana de Pediatria, eu tinha acabado de escrever a tese sobre incontinência urinária, a minha tese e o do Amarante, e eles me convidaram para ir para lá, e eu digo, tá, vou lá para a casa do Fraga, parei na casa do Fraga, dormi, acho, até num colchão de ar, né, Fraga? Na época é difícil, não valeu a pena. Mas ele, olha só, aí, quando eu estava lá, eu chegava e eu conversando com o Fraga, pô, Fraga, que hospital, hein, não sei o quê. Tipo, puta merda, imagina ficar aqui. Aí o Tony Curry soube que eu estava indo para a Inglaterra, eu queria passar um tempo na Inglaterra com a minha família, para expor a minha família. Aí o Tony estava precisando de alguém, porque o chefe tinha ido embora, que era o Churchill, e o McLaurin tinha tido um acidente, uma coisa, ele estava assim, sem gente nenhuma. E eu cheguei e disse, porra, tia, quem sabe eu me ofereço? Não, mas eu não vou. Aí o Fraga, não, tu tem que se oferecer, não tem problema. Eu fui lá, falei com o Tony, olha, Tony, quem sabe, se tu quiser, eu te ajudo um pouco aqui. E tu vê uma coisa boba dessa, de um café da manhã que eu tive com o Fraga, ele me encorajou para mim falar com o Tony. O Tony acabou me convidando para mim ficar lá um tempo como... Aí eu tive culhão para dizer para ele, olha, eu não quero vir como fellow. Se tu quiser me pegar, eu sou um Young's Consultant. Não vou vir como fellow. Às vezes essas coisas pegam bem, né, Luiz? Isso daí no Canadá, o cara vai de fellow, o cara de fellow sempre é fellow, né? Sempre fica ali, fica morgando uns bons. Mas aí estrei de galo lá, de puta merda, agora eu vou me ralar. Você lembra, Fraga? Sim. E ali mudou a minha vida acadêmica, acho que mudou ali, um detalhe desses, da vida da gente. Eu que não acreditava que ele ia conseguir ir para o Sick Kids, acabei indo para o Sick Kids, trabalhando no Sick Kids, e sendo, até que eu vou dizer, fui o chefe daquela porra. Sim. Por um tempo. Foi um troço muito legal, uma trajetória desse tipo, assim, né, que a gente conseguiu. Mas legal, pô. Eu sempre tenho isso na minha cabeça, eu nunca vou me esquecer. Pequenos detalhes que decidem a vida da gente. As oportunidades. Eu ia dizer sobre isso, até estava lá no script que nós fizemos, eu e o Eduardo, que provavelmente não vai sair nada dele, né? O que a gente ia falar. Mas uma das coisas que eu disse é sobre oportunidade. Eu acho que, se tu me perguntar assim, o que eu tive assim, que foi interessante,
eu acho que eu tive coragem de aproveitar a oportunidade. Eu acho que a gente tem, não é fácil o cara tomar uma decisão, porque eu estava muito bem adaptado no Brasil, eu estava muito bem em construção, em clínicas, eu tinha um bom consultório, eu estava bem, né, Ketz? O Ketz se lembra bem disso. Eu estava bem, tinha um grupinho bom. Então, aquela decisão assim, de ir, eu andava de fralda naquela época, de tanto medo que eu estava de sair daqui, mas fui. E acho que depois, já que tu foi, quando a gente vai, que vá, né? Que agarre a oportunidade e se agarre com unhas e dentes e vão batalhar. E foi difícil para mim, olha, não foi fácil a minha ida para lá. É muito difícil a gente sair e a gente sente muita saudade das nossas raízes, da nossa família, dos nossos amigos. É uma coisa, só os que estiveram lá comigo sabem o quanto eu sou brasileiro. Eu acho que todos sabem disso lá. E quanta saudade que eu tinha. Eu levava esses caras, vocês encheram o saco de comer carne comigo lá em Toronto, porque eu levava todo mundo lá para fazer churrasquinho. Tanta vontade que eu tinha. Não fazia umas rodinhas de samba lá também? Claro, fazíamos, claro, até hoje. Até hoje tenho saudade. Isso é uma das grandes saudades que eu tinha, das nossas rodinhas de samba, pegar o violãozinho, tocar. Você veio buscar lã e acabou tosquiado, ovelhinho da manhã. o lobo da madrugada. Você lembra dessa? Tuas carnes nos salvavam lá, Sally. As carnes que salvavam, porque Eduardo, Porque a gente passava fome lá, quando tu nos convidava para jantar, é que era bom. Era bom. Conseguia comer, né, Edu? Casco do Pipe lá. Ele me botou para lavar a louça depois. O Guilherme também está aí. Olha o Guilherme. Ele deve ser um grande endocrinologista, porque é bom esse guri. Mas é muito bom. Eu se tivesse um problema... tá ficando carequinha também? Olha aí! Eu tenho muito carinho por ele e pela família dele. Quanta gente. Mas que saudade. Daqui a pouco eu vou chorar. Sabe que eu sou chorão, né? Pois então... Sabe que eu sou chorão. Eu sou. E daí, Eduardo? Vamos lá. Mas fala um pouquinho mais, Sally, sobre como é que foi a parte de quando tu foi para os Estados Unidos para fazer o treinamento. Quando eu fui para os Estados Unidos, tu quer saber a história? Como é que foi isso? Isso, como é que foi? Conta para nós como é que foi isso. Eu estava no Conceição, que eu estava já ali estava trabalhando só no Conceição, na época. E era duro, porque eu estava mal de dinheiro, eu peguei uma credencial do INAMPS para ganhar dinheiro no Parque dos Anjos, você lembra? O que você deve se lembrar? Aí eu não gostava de ir lá, mas eu não tinha dinheiro, né? Aí eu meio que uma vez quase dormi, você lembra, Ketson? Eu estava dormindo daqui até Gravataí, no Parque dos Anjos. Contratou um chofer, né? Contratou, um cara para te levar, né? Exato, que eu estava dormindo na highway, na freeway. E naquela época aí, uma série de coisas aconteceram e eu comecei a grilar. Eu grilei pesado, assim, com aquela época. Eu comecei a fazer psicoterapia. E nessa psicoterapia, eu descobri que eu tinha que fazer alguma coisa para mim mesmo, que eu precisava buscar alguma coisa que eu me sentisse melhor, assim, comigo mesmo. Eu me sentisse que eu estava sofrendo muito. Eu me lembro, assim, que quando vinha uma hipospádia, eu tinha medo de hipospádia, porque era um terror, eu não sabia operar hipospádia direito, dava complicação, ver aqueles pacientes, extrofias. Lá no Conceição começaram a vir umas extrofias, eu comecei a fazer umas incontinências, não consegui, era uma sangreira, uma coisa, eu disse, meu Deus do céu, o que é isso? Eu tenho que procurar uma maneira de eu aprender melhor. O pessoal lá que se lembra de mim, e o pessoal sempre dando força, porque o grupo, eu sempre tive a sorte de ter times bons, assim, sem aqueles times que, sabe, que não brigam, quando um tem complicação, o outro fica feliz, nunca tive isso, graças a Deus. Sempre tive assim, quando um tem uma complicação, o grupo abraça junto, o grupo se une,
o grupo se protege. E aí eu resolvi que eu ia fazer o meu treinamento fora. E que eu vou fazer. Aí foi uma decisão dentro da minha psicoterapia, aquelas coisas legais assim, que a gente, quando faz psicoterapia, a gente se compromete assim, com a gente mesmo e com o teu psicanalista, o teu psicoterapeuta. Aí, então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar no ECFMG. Aí fiquei trabalhando para passar no ECFMG, aquele exame, porque eu não tinha dinheiro, eu tinha que ganhar pelo hospital, porque lá nos Estados Unidos, quando a gente vai, a gente tem que ter um trabalho que, para eles te pagarem, tu tem que ter uma função dentro do serviço. Uma vez que dá dinheiro... Então, tu tem que ter tu tem que poder trabalhar com... Consegui chegar aqui, Sali. Oba, tá bom. E aí, cara, tudo bem? Você falando aí do nosso tempo, João. Pois é. Você já está aí, então eu estava se lembrando. Eu pensei que tu ia cantar aí o Ovelhinha da Manhã. Já cantei, Como é que eu perdi essa? Já cantei. Tu perdeu as fotos também, Bassols. Depois eu te mostro as fotos que a gente botou aí. Tá, legal. Não, mas daí, então, eu consegui passar no CFMG, escrevi umas cartas, eu escrevia carta, era uma loucura, eu não tinha um mentor, assim, que tivesse feito o que eu tinha feito. Então, o Ketchler me ajudava, o João Vicente, a gente pegava o Journal of Pediatric Surgery, pegava o primeiro autor e escrevia carta para ele. Às vezes o cara nem era o chefe do serviço, o cara normalmente é o fellow que estava escrevendo. Aí o cara passava adiante para o cara. Eu devo ter escrito assim, umas 50 cartas, e dessas 50 cartas, eu acho assim que 49 ou 45 foram negativas. E 5 davam assim, talvez, não sei o quê, mas é muito difícil. Aí eu sei que eu tinha um Chevette, eu vendi meu Chevette, comprei, você lembra que, pessoal, comprei uma passagem e visitei umas 30 cidades nos Estados Unidos e fiz entrevistas. E aí consegui meu lugar. Fui aceito em Memphis, fui aceito em Miami, fui aceito em Washington, e Memphis era o lugar que me pareceu melhor, porque tinha muita cirurgia pediátrica fazendo a urologia. Eu fui para lá. Então foi assim, ali começou a primeira mudança, assim, chegar num lugar... Sofri muito em Memphis, sofri muito, eu tinha muita saudade, quase parei. Se preparem os jovens quando saírem. Posso tirar minha gravata? Ou... Pode tirar. E quando cheguei, era assim, 3 meses depois, eu estava querendo voltar. Porque dá uma saudade. O que eu estou fazendo aqui? E aí tu passa aquilo, daí vai. E todos os que forem para lá se lembrem disso. Não é fácil. Não é fácil também a gente ser a rabeira, sabe? Por muitos anos, assim, eu me sentia assim, como sendo o rabo da baleia, sabe? Onde me sentia com um complexo de inferioridade. Ô, Sali, a gente está enxergando só do nariz para baixo o teu rosto. Ah, tá. Estou indo para frente. Eu não quero mostrar muita careca. Então... Bom, e aí voltei para cá. Quando eu voltei, essa ida era para ser 2 anos, ficou 4 anos. Eu acabei indo para a África do Sul 1 ano, me apaixonei pela Nikki e fui atrás dela na África do Sul. E aí, quando voltamos, a Nikki foi uma grande companheira minha, que me estimulou muito a mim poder... Eu acho que, sem a Nikki, eu acho que eu não estaria onde estou hoje aqui, em termos que vocês talvez nem estariam interessados em falar comigo. Que tem que ter muita persistência, assim, para uma mulher te acompanhar numa dessas. Umas coisas que é também importante, tu tem que ter a tua parceira, o teu parceiro, no caso, contigo nessa história, porque senão não vai. Tem horas que tu fraqueja, tem horas que tu não consegue, tu quer desistir, e é essa hora que tu precisa daquela mão amiga, a companheira do teu lado para te dizer, não, nós vamos tocar ficha, nós vamos embora. Então, isso foi muito importante para nós. E aí ela resolveu, e tu vê, o próprio apoio dela voltar para o Brasil, tu vê uma pessoa que no mundo mais desenvolvido resolveu vir para o Brasil comigo, e não foi fácil.
no início, mas ela se adaptou muito bem. E depois foi para o Canadá de novo. E sempre junto, sempre pegando tudo comigo e aceitando os desafios. Eu sou muito grato. Tivemos 4 filhos maravilhosos. Eu tenho muito orgulho dos meus filhos, tenho muito orgulho da minha família. Eu tenho um pouco de culpa por não ter podido dar para eles aquilo que eles mereciam, talvez, mais atenção. Eu acho que eu me joguei muito nessa ambição profissional e talvez aí seja uma coisa que eu poderia dizer que não sigam, talvez, tentem ser melhor que eu nesse aspecto, porque eu acho que dá para ser melhor. Eu poderia ter dividido melhor o meu tempo e ser um melhor pai e talvez ser um melhor esposo que eu fui. Eu joguei muito na parte profissional e até eu acho que isso aí, de repente, comprometeu. Mas eu acho que a gente nunca consegue fazer tudo bem, né? Então, ficou uma parte... Espero que agora eles partam da sua própria vida. Todos, eu já sou vovô agora, eu tenho 2 netos, vou ter mais uma futura netinha que está vindo agora, está nascendo aqui em Porto Alegre. Eu estou louco que eu possa ver ela nascer aqui, que eu ainda não tenho me chamado de volta. Espero que os voos continuem fechados até ela nascer. Mas isso aí também é importante, eu acho. Eu tenho tido sorte de ter, assim, uma família que te deu tranquilidade, porque quando a gente sai, tu tem que ter alguém que fica com teus filhos e tu sai, a tua cabeça não se preocupa mais, tu deixa ali, sabe que eles estão bem cuidados, sabe? Isso é muito importante. Então, para mim, isso foi muito importante. E o resto, eu acho que foi, assim, esse jeito, eu acho. Eu sempre fui assim, eu fui transparente, tentei ser honesto toda a minha vida, nunca deixei de ensinar aos outros tudo que eu conseguia ensinar, sempre tentei ensinar. Às vezes sou muito convicto das minhas coisas, mas não sou teimoso. Por exemplo, agora eu estou teimando com o Kelly. Eu vou ter que me convencer dessa, né? Porque o Kelly eu tenho convicção. Eu acho. E sempre gostei eu acho que é isso também, que é uma coisa que as pessoas gostaram em mim. Eu gosto do que é difícil, eu gosto de começar a ver todas as coisas que eu me sobressaí um pouco na urologia pediátrica, foram problemas difíceis. Foi extrofia, hipospádia, intersexo e cloacas. Tu vê só, são problemas difíceis. Sim. Eu sempre gostei do troço que é mais difícil, mais desafiante, assim. Talvez, às vezes até me pergunto, por que eu me imito nisso? Acho que até talvez por necessidade interna de se sustentar. Dizer, não, tu não é tão ruim assim, Pipi. Tu está fazendo umas extrofias até direitinho. Sabe que coisa que a gente tem conversa, aquelas conversas internas. Então foi isso assim que aconteceu. Aí eu voltei, fiquei 13 anos aqui, 13 anos maravilhosos da minha vida, tive meus filhos todos aqui, consegui construir uma casa legal, um menino legal, nós estávamos todos felizes. Aí o Fraga me levou lá para o Canadá, fui visitar ele e acabei ficando lá. E aí fui para Montreal fui para McGill, e tivemos um tempo maravilhoso em Montreal também. Depois voltei para Toronto. O Tony Cury também é uma pessoa que me deu muita força e sempre acreditou em mim. E eu tive sorte. Mas a vida também, eu diria que é o seguinte, a vida é um conjunto. Tu tem que ter, primeiro, saber onde é que tu quer ir. Essa primeira descoberta foi o que eu quero ser. Descobri, não tem nada errado em querer ser, eu quero ser um bom médico, um bom cirurgião, atender bem meus pacientes. Eu admiro muitas pessoas que fazem isso. Mas tem muitos de nós que não são assim. Eles precisam mais uma coisinha, eles querem ser acadêmicos. Aí o caminho é um pouco diferente, é um caminho que começa a encrespar mais, porque tu tem que fazer ainda assim a parte clínica, mas tu tem que acabar te dedicando mais em outras coisas acadêmicas. A primeira coisa é isso. Depois que tu descobriu que é o que tu quer, é isso que eu quero, aí tu tem que ir atrás de oportunidades. E tem que ter oportunidade. A oportunidade não chega, não cai do céu. Nunca. Tem que buscar ela.
A gente tem que ir atrás da oportunidade. Se tu ficar em casa sentadinho, ninguém vai te mandar um e-mail para ti dizendo, vem trabalhar aqui comigo. Não. Agora, tu busca. E quando ela chega, tu agarra ela com unhas e dentes e tenta fazer o máximo possível. E quando eu digo o máximo possível, quando eu fui para os Estados Unidos, nunca me esqueço, eu não tenho essa de... A primeira coisa que o Hollabach me disse, que é um cirurgião pediatra, quando eu cheguei lá como fellow, ele disse assim para mim, olha, tu chegou até aqui, vindo do Brasil, ele disse para mim assim, tu deve ser inteligente, mas nós não estamos interessados na tua inteligência, nem um pouquinho. Nós estamos interessados no teu trabalho. Nós aqui precisamos de gente que trabalhe, que faça prescrição, que faça o round às 6 da manhã. Nós não precisamos. Inteligência tem bastante aqui. Mostrou o grupo. Tem muita gente inteligente aqui. E isso aí é uma fase da vida da gente, que os jovens, muitos jovens hoje, millennials, às vezes eles não aceitam direito. Nós temos uma fase do trabalho pesado, aquela fase que a gente tem que levar, faz parte de carregar a carga, fazer o trabalho pesado, enquanto os outros, os teus mentores. E se tu fizer isso, e se tu tiver a sorte de ter um bom mentor, ele vai te levar, ele vai te ajudar, ele vai estar estimulado, porque ele vê em ti material bom para te desempenhar o que ele... Isso aí, acho que eu tive sorte também, eu tive sempre bons mentores que me estimulavam, que enxergavam em mim alguma coisa. E eu também tive bons alunos, muitos deles estão aqui, muitos estão aqui. Eu acho que eu tive a possibilidade de reconhecer em muitos de vocês, assim, gente muito boa, e hoje quase todos são pessoas incríveis no Brasil e fora do Brasil, assim, pessoas que são itens, icons. Então, para mim é muita satisfação, muita. Eu não sei se eu estou falando demais, pessoal. Não. Eu sou falante. Não, tá falando bem, tá falando muito bem. Eu queria aproveitar o gancho que tu falou, Sally, para tu falar um pouquinho, tu falou dos jovens, que eu acho que é importante, né? Falar um pouquinho do que tu imagina daqui para frente agora, né? Para nós, assim, nós estamos vivendo um momento muito complicado, né? Aqui, tu não pôde voltar, né? Pro Catar, né? Eu ouvi até que lá no Catar foi um dos lugares que mais teve casos proporcionalmente em relação à população, né? Não um número muito alto, mas a densidade dos casos lá foi muito grande, né? Tu falasse um pouquinho de como é que tu vê, assim, daqui para frente, assim, a cirurgia pediátrica, a urologia pediátrica, quais são as perspectivas e quais são os teus planos pro futuro aqui, né? Já que tu falou que tu quer voltar para cá, né? Já teve um monte de gente que escreveu no chat, fica, nem volta para lá, fica aqui, não vai para lá, né? Fala um pouquinho disso também. Eu definitivamente vou voltar. Eu não sei ainda se eu vou conseguir ter a atividade que eu tenho, assim, integral, mas eu quero voltar. E pode parecer até um pouco de cinismo meu, mas eu acho que o brasileiro, para mim, é o melhor profissional que eu vi, de todos os que eu tive fora, os meus fellows brasileiros foram os melhores. Aí está um deles aí, que não foi meu fellow, mas eu me sinto até responsável por ter arrumado um fellowship para ele, junto com o Luiz Guerra, esses caras todos foram fantásticos, todos os brasileiros que tiveram lá, e todos os que voltaram também, que tiveram conosco lá. Então, é muita satisfação. Eu quero continuar isso. Eu gostaria de estar envolvido numa situação que eu pudesse contribuir ainda ao crescimento não só dos jovens, mas dos que estão mais maduros também. Eu acho que eu estou super maduro agora, eu estou velhinho. Até os mais maduros podem, de certa forma, eu posso dar uma orientação, alguma coisa. E outra coisa que eu gostaria é de aumentar a autoestima do brasileiro. Eu gostaria. Porque o brasileiro é muito bom, rapaz. Olha, é muito bom. Eu estive pensando até, na nossa situação adversa, nós fazemos tanta coisa que outras pessoas não fariam. E nós fazemos, com o que temos. Eu dizia com orgulho lá, que o que eu faço no Brasil, o que a gente fazia no Brasil, o pessoal, muitas vezes, tem alguns que estão no Canadá, só o Luiz que está do Canadá ali, né? O Luiz está online.
Mas o Luiz também sabe, lá no Canadá, a gente tem quase tudo certinho, aquela esqueminha bonzinho para a gente não precisa criar tanto e adaptar tanto como a gente adaptava no Brasil. E isso aí cria um armamentário pessoal, cirúrgico, muito, muito bom. E outra coisa, muitos de nós, não dá para generalizar nada, muitos de nós não somos tão disciplinados, né, quanto o pessoal da América do Norte. Eu acho isso ruim, mas acho bom. Por que é ruim? Porque é difícil, às vezes, tu ficar participando de grandes esquemas e protocolos, que eu, particularmente, não gosto muito. Eu sou um cara que gosta da anarquia intelectual. Porque a anarquia, para mim, me deixa eu florescer dentro dela, que eu consigo olhar. Para mim, não é proibido olhar depois do muro, pegar, subir no muro e olhar o que está acontecendo ali fora. Tu vê, por exemplo, em algumas culturas que são muito herméticas, a dificuldade deles conseguirem extrapolar fora daquilo que eles estão acostumados. Isso aí diminui a criatividade, eu acho, e diminui a coragem de tu, às vezes, te meter em novos projetos de vida e projetos acadêmicos também. Então, isso aí o brasileiro é bom nisso. Tu vê, eu estava dando aula sobre válvula diureta posterior e via quem é o cara que está fazendo cistoscopia fetal e fazendo a ablação da válvula ainda no feto, por dentro, colocando o cistoscópio anterógrado. Um brasileiro. É o cara que é um brasileiro que é o cara que está impulsionando a novidade. Então, o brasileiro é bom nesse aspecto, ele é bom. E outra coisa, eu acho até o fato dele estar saindo, mordendo a boca do balão, como se diz, dá energia para ele buscar mais, eu acho. Eu vejo, às vezes, os residentes que eu tive, muitas vezes, na América do Norte, o Luiz pode me dizer um pouco mais disso, ele pode comentar, muitas deles, eles estão com tudo preparado, eles saem, eles não têm a mesma ambição acadêmica, às vezes, de ter que produzir alguma coisa para ele mesmo, não estou dizendo para ele se sentir melhor. Isso aí os brasileiros têm mais. Eu sou fã dos brasileiros. Você falar que eu posso conversar o que eu quero com os brasileiros. O brasileiro é um cara que bate papo contigo sobre filosofia, sobre cirurgia. Tu pode falar para ele, muitas vezes, eu, pelo menos, me sinto à vontade de falar o que eu quero. E nem sempre eu posso falar. Os americanos, por exemplo, são bem mais difíceis de tu conseguir entrar e conversar com eles, como nós estamos conversando agora com vocês. É muito difícil. Já o canadense é um pouco melhor, mas ele também é mais reservado. Mas ele não é tão... Mas o que eu vejo no futuro? Então, eu gostaria de ensinar, eu gostaria de ensinar as pessoas, eu gostaria que as pessoas... eu gostaria de operar ainda alguns... Eu estou com umas novas... Eu estou tentando produzir algumas coisas em hipospádia. Eu e o Snodgrass nos pegamos muito, como vocês sabem, os que acompanham, eu e o Snodgrass não concordamos em muita coisa, e provavelmente ele está certo, não sei, mas eu estou teimoso, né? Eu acho que a cirurgia do Snodgrass não é para todo mundo, eu tenho a coragem de dizer para ele isso, né? E eu estou tentando ver, e esse é o meu projeto pessoal atual em Doha, quais são os casos que tu não deve fazer a cirurgia do Snodgrass, e quais é as que tu deve fazer. Não é para todo mundo, e também tem para muita gente que se beneficia com a cirurgia dele. E essa discriminação está me movendo agora, estimulando um fellow lá, que é o Dr. Tarek Abbas, que ele está, assim, impulsionado, louco para tesar. E já mandando um trabalho para o Journal of Pediatric Urology, eu acho que talvez vai ser aceito, tentando caracterizar a placa uretral, e caracterizando a placa uretral, a partir daí, quais são os casos que são melhores para fazer o TIP, ou Snodgrass, ou então ter que colocar um enxerto. Então, a gente está tentando ver isso com mais objetividade, esses tipos de coisa. Então, esse tipo de coisa que eu gosto. Eu gosto disso, eu gosto de... Na extrofia, infelizmente, está muito difícil, porque as variáveis que a criança nasce, eu também gosto. Vai ser muito difícil de chegar a uma técnica que a gente vai poder dizer alguma coisa, porque a criança nasce com características diferentes, a bexiga é diferente de cada uma, o pênis é diferente de cada um. Então, a gente nunca vai
conseguir sistematizar, cara, e para poder comparar as coisas. Muito difícil. Então, vai virar sempre o expert opinion. Cada um vai ter a sua opinião. Mas é isso que eu gosto. Eu gosto dessa coisa, isso me move. Eu quero continuar isso aqui no Brasil, se eu puder, fazendo isso com vocês. E eu quero me abrir a todos que quiserem me procurar, de qualquer lugar. Eu quero estar com o meu... Se eu tiver voltar ao Brasil, eu estou assim com o meu e-mail pronto para consultorias, para quem quiser alguma ideia minha, ou quiser até que eu, se eu tiver com saúde, até de viajar e fazer uma cirurgia. Eu, uma vez, pensei num projeto de... Puta, eu gostaria de voltar para o Brasil, se não tivesse a Covid, se eu vou passar, me oferecer, vou passar uma semana em cada capital do Brasil, falar com os urologistas pediatras, botar uns casos e começar a dar aula, sabe? Eu adoro dar aula. Aula assim, uma aula prática, aula sobre as coisas do dia a dia, e contribuir para cada cidade, assim. Cada cidade, eu parar lá uma semana e ficar lá com o cara de lá, no dia a dia, e começar a cada capital ou não, quem quisesse me usar, eu ser um projeto bom para mim. Eu gostaria disso. É o que eu faço internacionalmente. Eu gostaria de fazer mais no meu próprio país. Porque eu faço isso. Faço na Índia, faço no Cazaquistão, na China. Eu estou indo a muitos lugares, assim. E muito bom sentir que a gente muda alguma coisa, sabe? Puta, Cazaquistão, assim, eu me sinto assim... Eu vou lá... É muito legal. Os caras não falavam inglês, então eles ficaram muito para trás. Né? A própria Rússia também. Eles ficaram muito para trás pela falta de falar inglês. Então, a gente conseguir colocá-los com aquela... dentro do nosso mundo e estimulá-los é um troço bacana também, muito bacana. A Daniela do Ceará está pedindo para tu ir para o Ceará. Olha aí, viu? Já estou conseguindo usar. Vou conseguir. Está falando no chat. Adoraria pegar, porque nada melhor. Olha, eu sempre digo, o congresso é bom, mas a gente aprende mais entre as aulas do que nas aulas. As aulas, a gente aprende mais conversando com aqueles que apresentaram o trabalho, e vai ali, conversa, as tuas coisas, do que na aula em si. E eu acho assim que se eu tivesse que decidir onde é que eu vou gastar meu dinheiro para aprender, eu diria, guardaria e tentaria trazer alguém para o teu serviço por uma semana, explorar essa pessoa, porque tu aprende muito mais do que tu ir num congresso. Eu acho, pelo menos. E aqui no Brasil ainda é possível isso. Né? Então, esse é um projeto legal do cara poder fazer, assim. E aí a gente conhece também. Eu vejo todos vocês aí, eu sinto carinho por vocês. Eu sinto que vocês têm carinho por mim, e isso é genuíno. Vocês torcem por mim, eu sei. Deve ter alguém, tomara que o Pipe não se quebre nessa entrevista. Se eu me quebrar, vai ter muita gente triste aí. Não é verdade? Eu sei disso. Por quê? Porque eu passei com vocês, eu tive lá, vocês me conhecem. Nós já tomamos café junto, nós tomamos um traguinho junto, nós tocamos violão junto, nós cantamos juntos. Né? Isso é muito legal. Isso pode continuar. Espero ter saúde para isso. Estou tentando, sempre fico correndo aí no Parcão todo o tempo. Correndo não, caminho só. Mas isso aí, eu acho que o Nicanor daqui pode confirmar. Está convidado a se juntar conosco no Kelly, né? Para viajar ao Brasil. A gente tem feito isso, né? Mas eu já sugeri ao Nicanor algumas mudanças no Kelly. O Kelly que ele está fazendo, que estavam fazendo aí, não vai funcionar a longo prazo. Os meus problemas com o Kelly não me respondem. O problema da estrofia é o pênis muito pequeno, né? E o Kelly, se eles não desconectarem a placa, a uretra, da uretra prostática, e ficarem insistindo com aquele musculozinho ali ao redor, ele vai entrar, ele vai voltar. Eu gostaria que vocês me desmentissem em público daqui a uns anos. Eu quero ver o tamanho dos pênis que vocês estão produzindo. Eu vou botar os que nós estamos produzindo sem tirar ele do osso. Eu quero ver vamos ver. Vamos ver. Desafio aceito. Tá na moda agora do desafio aceito. Vamos tirar uma foto de branco e vamos aceitar o desafio. Agora, Eduardo. E o Nicanor e outros que tiveram sabem muito bem. Eu fui um cara... Eu fiz o primeiro Kelly da Canadá, no recém-nascido. Porque eu ouvi do Kelly, eu tive aula com o Kelly. O Kelly me deu aula. O Kelly desenhou para mim, eu tenho até hoje o desenho do Kelly. E ele acredita que aquele
a cirurgia do Kelly mesmo, né? Que eles acreditam que existe um esfíncter que tu pode reconstruir ao redor, um esfíncter externo. Eu acho que isso aí, mas ao mesmo tempo que eles fazem isso, eles fazem um afunilamento do colo. Eu só faço afunilamento do colo, porque eu acho que eu não quero destacar, eu quero poder fazer a rotação externa do corpo para corrigir a curvatura. Os Kelly que eu tenho visto, eles continuam com curvatura dorsal, a não ser que eles mudaram. Eles têm que mudar, porque eles não corrigem direito a curvatura. Então, o Kelly tem que ser modificado. E eu tenho enchido o saco do pessoal, com o próprio Nicanor. O Nicanor sabe, eu sou um pentelho quando eu encho, quando eu falo alguma coisa. Mas eles estão mudando já. Já começaram a botar osteotomia. Eles já estão vendo que deixar aquele rombo ali embaixo e botar o pênis penduradinho naquelas fibrinhas, não vai dar certo a longo prazo. Então, vocês já estão mudando. Eles vão mudar. A gente fez uma modificação, Salê. Não, tá bem, acho que é importante falar. A gente fez uma modificação agora recentemente, que a gente fez a liberação do componente anterior da parede abdominal, para tentar fechar esse buraco que você está falando na linha média. Né? A gente fez no caso aqui em Porto Alegre, no último caso a gente fez isso. Né? E foi bem bom, porque daí a gente conseguiu não ter esse buraco. Acho que é importante, né? A gente tentar evoluir. Um cara que é um grande cirurgião, que eu gosto muito, que é o francês, né? Sabe, o Leclerc. Sim. O Leclerc já está fazendo osteotomia. Sim. O Biano está fazendo. Ele mudou. É diferente, mas está fazendo. O Nicanor está afim já de fazer a osteotomia também. Está pensando já. Mas não vamos falar só sobre estrofia. Né? Tá. E como é que está essa experiência do Catar lá agora? Já que tu já falou um pouquinho do futuro, como é que está agora lá no Catar? Tu pôde montar o teu serviço? Não, vou te contar, eu nunca tinha montado um serviço do zero. É muito difícil. Que coisa difícil. Eu sempre peguei lugares prontos, quando eu fui trabalhar na minha vida. O Kétzler e o Carboneiro montaram Conceição. Eu me lembro que Conceição saiu do zero, a criança Conceição, e eles montaram. Mas eu já cheguei lá, o Kétzler, o João Vicente e o Carboneiro já tinham montado. Porque o Kétzler é muito mais velho que eu. Sacanagem. Não é bem assim. Mas eles já tinham montado. Mas é verdade. O Clínicas já estava montado. Eu trabalhei no Clínicas. O Siquis estava montado. Montreal Children's estava montado. Aí eles me levaram para fazer um hospital completamente do zero. Em Doha, a gente ia lá para olhar como é que ia ser a sala cirúrgica. Onde é que tinha que botar a mesa? Isso dá um trabalho, pessoal, impressionante. E não é o meu forte, esse é o problema, não é o meu forte. O meu forte é chegar no lugar pronto e aí modificar os troços. Eu não gosto de criar tudo ali, eu tenho dificuldade com isso. Mas por que fui para Doha? Fui para Doha porque eu estava chegando... combinação, eu vou ser bem sincero, uma combinação. Eu estava chegando aos 65 anos, a minha conta no banco estava bem difícil, porque o Canadá a gente ganha bem, a gente gasta bem também, especialmente para levar os filhos para a universidade, e como todo imigrante gosta de botar os filhos em colégio particular, a conta estava curta, o saldo estava curto, eu paguei a minha casa, tá, mas eu tinha um... Então, mas a outra coisa foi o desafio também. O desafio, eu imaginei assim, eu tive tantos fellows da Arábia Saudita e do Egito, que eu achava, aquela zona lá vai ser legal, a gente vai fazer um troço muito legal naquela zona. Eu imaginava um centro de formação de urologia pediátrica em Doha. Eu imaginava que eu estava ali e eu já tinha viajado para a Ásia, já tinha viajado para a Índia, eu já tinha viajado para o Cazaquistão, e ali tudo é perto. Eu digo, isso aqui vai ser muito legal, a gente vai fazer um grupo muito legal, novo para mim. Aquilo me surgiu assim com... Eu vou ajudar muita gente. Alguém pode dizer, esse papo furado desse cara, mas para mim é importante. Eu gosto de me sentir que eu fiz alguma coisa, é por isso que eu fiz medicina. Eu podia ter feito outra coisa para ganhar dinheiro. Medicina, a gente faz medicina porque gosta de ajudar as pessoas. Então, estava essa possibilidade. E tu me perguntar, tu conseguiste isso? Eu acho que não. Eu não consegui.
Eu não consegui tanto quanto eu queria, porque nós fizemos um centro maravilhoso, mas houve esse bloqueio de Catar, por toda a região ali, Arábia Saudita, meus fellows não podiam mais interagir comigo, os outros fellows, são poucos que tem ali, e aí eu fiquei dependendo mais do grupo um pouco mais longe, que é o Irã. Eu acho que eu gosto muito dos iranianos, eu gosto muito dos paquistaneses, eu não conhecia eles. Tem gente fantástica no mundo, pessoal, gente fantástica também. Então eu comecei a desenvolver um pouco mais aquela área, mas a minha área, o meu plano original era ter um centro de excelência para o Golfo e não precisar mais mandar ninguém para fora. Eu não consegui isso, mas talvez com o tempo ainda se consiga, os que vão ficar lá, porque nós temos um time muito bom. Então, Doha foi isso. Doha, eu estou ficando velho, agora eu estou querendo ficar mais com a minha família, eu quero comer churrasco, eu quero ir no jogo do Inter, essas coisas, eu quero poder dar uma olhadinha, assim, enquanto a mulher bonita dá uma olhadinha para o lado, assim, lá. Como assim? Como assim? Ah, mentira. Olhar para o lado tem uma mulher bonita, né? Tá olhando para o lado tem uma mulher bonita aí, né, Sally? Não, mas é meu jeito brasileiro, eu tenho vontade disso. E quero também voltar para o Canadá, quero passar uns meses com minhas filhas. O Canadá, para mim, é o país. E se eu tiver que emigrar para um outro país que não seja o Brasil, é o Canadá, o melhor país do mundo para emigrar. E eu acho que não tem outro. Os Estados Unidos, bom, o Canadá é o Canadá. O Canadá é um lugar que tu chega e tu não é imigrante, então tu se torna um canadense, eles se tratam como se tu fosse canadense. Lá em Doha não é assim, não adianta. Doha não é assim. Tem os catares e tem os não catares, entende? É diferente, mas lá no Canadá não tem essa história. Tu automaticamente, ao entrar no Canadá, tu é um canadense, tu é tratado tanto quanto qualquer outro. Isso é muito bom, um sentimento muito bom de recepção, de aceitação da tua cultura e de ti mesmo. Então, eu quero voltar para o Canadá, eu quero ficar com as minhas filhas, quero ver se eu me reaproximo um pouco mais, tenho mais de tempo, porque eu nunca tinha tempo. Quero ficar uns 4 meses no Canadá, uns 4 meses aqui. Então, por isso que eu tive que ganhar dinheiro um pouco mais em Doha para poder fazer isso. Não dá, sai caro essas viagens. Quero ficar um pouco aqui no Brasil, andando por aí, comer um pouco de comida nordestina, ir no Pantanal, essas coisas. Eu gosto. Para poder não escapar muito do que a gente falou, assim, mais ou menos finalizar, já faz quase 1 hora que a gente está conversando, depois que a gente teve aqueles percalços. Tu colocaste um tópico que eu achei interessante, assim, que eu acho que até para o pessoal jovem, honestidade acadêmica e profissional, assim, o que tu queria falar sobre isso aí para o pessoal mais jovem, principalmente? Acho que para todo mundo, é sempre um aprendizado, mas principalmente para o pessoal mais jovem. Isso é muito importante, eu acho que isso aí é o segredo da vida profissional. O segredo. Todos nós temos vieses. Por isso que existem trabalhos duplos cegos, atomizados. Todos temos essa deficiência de quando produzirmos alguma coisa, criarmos alguma coisa, ficarmos um pouco cegos aos problemas dessa coisa. Isso não tem como evitar. Mas a gente tem que ser honesto com tudo que a gente faz e aberto. Eu acho assim, que a gente tem que ter abertura. Vou dar um exemplo. O próprio Kelly agora, que eu estou brigando com o Kelly. Por quê? Porque eu tenho uma conduta diferente, escrevi sobre uma conduta diferente, mas eu tenho que estar com os olhos abertos e sempre vendo as outras alternativas. E sempre vender a realidade, a verdade, porque quando nós somos formadores de opinião, quando eu digo alguma coisa aqui para vocês, muitos de vocês já têm experiência suficiente para chegar e dizer assim, não acredito no que o Sally está dizendo, o Pipo está dizendo, mas muitos pegam o que eu disse e isso fica uma verdade para eles. Isso é uma responsabilidade muito grande que eu sinto. As pessoas acreditam naquilo que a gente diz, então tem que cuidar no que diz. Tem que ir atrás da verdade. Dizer sempre o quanto complica minhas coisas, complica. Quanto é que tu tem?
eu não consigo entender os caras que dizem que fazem hipospádia e tem 1% de complicação. Não é verdade. Não é verdade. E o pior é que promove umas técnicas que tu sabe que não vai dar certo, e tu sabe que vai dar um galhaço daqueles, mas eles... Isso é uma coisa. A outra coisa que eu acho muito, muito ruim, que eu acho que as pessoas não podem fazer, é tu escreve uma técnica, ou tu aprende a fazer uma coisa daquele jeito, e daí tu adapta todos os pacientes àquela técnica, e não a técnica ao paciente. O paciente tem que pegar a melhor técnica para cada um. O paciente não pode ser um protocolo teu que tu aplica a tua técnica para todo mundo. Está errado. Por exemplo, isso aí eu discordo, isso é a minha briga com o Warren Snodgrass, é essa, que ele começa que dá para fazer tip em todo mundo. Não dá. Tem uns que não dá. E tu tem que reconhecer quais que não dão. E tem que ter essa abertura. Então, eu não estou dizendo que ele é desonesto. Aí está o bias, né? E esse tipo de coisa. Então, eu acho que tem que ter muita tranquilidade para dizer, olha, eu tenho medo dessas secções radicais do recém-nascido na extrofia, porque eu tive um caso que eu perdi. O Pipe Salles fez uma cirurgia e metade do pênis gangrenou, a criança perdeu. Aquilo ali, para mim, porra, eu mudei depois disso, por isso que agora eu sou mais resistente a essas grandes manipulações no recém-nascido, embora eu veja vantagens de fazer precocemente. Mas esse tipo de coisa, assim, eu sou o único que fica mostrando o caso do pênis que foi perdido nos congressos. A maior parte das pessoas não mostra. Mas por que não? Atrás de ti vai um monte de gente. Para que deixar eles aprenderem por conta própria, quando tu pode abreviar essa curva de aprendizado? Isso que eu digo. Então, honestidade nesse sentido. E outra coisa, abertura, ouvidão aberto para uma boa ideia. E, normalmente, a boa ideia vem do fellow, do residente, até do estudante de medicina. Porque, toda vez que eles te fazem uma pergunta, se tu não souber responder dentro de ti mesmo, com tranquilidade, essa pergunta, é melhor tu pensar nessa pergunta. Porque essa pergunta, é melhor tu refletir, é melhor tu buscar a resposta para ti mesmo, porque senão é um projeto de pesquisa, uma ideia, alguma coisa que tu tem que buscar. Vou dar um exemplo. Eu sei que eu estou me alongando. O Luiz Braga chegou, e o Luiz Braga vocês conhecem, né? O Luiz Braga é sempre um cara inquisitivo, um cara... Ele chegou como fellow lá, eu botei uma pieloplastia e disse, vamos fazer uma retrograde, uma pielografia retrógrada. Ele olhou e disse, mas para quê? Mas não precisa isso, nunca fizemos isso, nós estamos lá no Brasil. Isso, não precisa controvérsia. Aí isso, porque sabe, tu dá uma olhada. Ele olhou um monte de trabalho, tinha um monte de trabalhos mostrando, mas nenhum trabalho realmente convincente para mim mesmo. Eu digo, então vamos responder essa pergunta, Braga. Que tu está disposto a responder essa pergunta? É uma boa pergunta. É necessário uma pielografia retrógrada ou não? Ele está afim? Se quis, está aqui, ó. Pega os últimos 10 anos das pieloplastia, que estão tudo lá documentada, e vamos ver. Eu não estou afim de olhar 500, não estou afim de olhar 500 prontuários, mas tu está afim de olhar? Tu pode responder essa pergunta, talvez. E aí nasceu um projeto de pesquisa em cima disso, e a gente viu que, pelo menos na experiência dos SIC-Kids, e eu não estou querendo dizer que quem não faz retrógrada está errado, na experiência dos SIC-Kids, deu mais recidiva da junção e mais complicações da estenose de Jupe naqueles pacientes que não tinham retrógrada. Mas tem um monte de variáveis. Ele também fez a multivariável, e ele respondeu para mim, pelo menos, que eu devo fazer a retrógrada sempre. Então, eu estou tranquilo hoje. Eu faço a retrógrada porque, na minha própria experiência, eu aprendo bastante e vale a pena. Entende? Então, esse tipo de coisa, ideias do residente, do fellow, a gente tem que ficar sempre aberto. Já estamos passando o tempo, mas eu não... Sabe que eu sou conversador, né? Pipe Salles, quando eu passei com o Penha lá, uma temporada com o Penha, ele sempre dizia, eu viajo o mundo inteiro, né? E se eu tivesse... É a Melissa que está falando. Melissa. Tá. Eu não estou com... porque eu estou out of, mas assim,
ele sempre dizia, enquanto eu viajo o mundo inteiro, se acontecer alguma coisa cirúrgica comigo, eu vou perguntar para o residente, com quem tu te operaria? E isso vem ao encontro. Exatamente isso, né? Falando de Penha, por exemplo, o Penha é um modelo para todos nós, de cirurgião e coisa, e um cara que saiu, os mais velhos, como eu e o Ketzer fizemos o primeiro Penha do Brasil, Ketzer. Não foi? O primeiro Penha do Brasil foi eu e o Ketzer, fizemos no Conceição. Eu tenho certeza disso, porque os caras de São Paulo vão reclamar conosco aí. Vão dizer que não, mas nós fomos. Porque o Penha tinha recém-descrito em Acapulco e eu estava no Congresso. O Hard quase acabou com ele. E o Hard é um cara que fala bem, né? Você tem que ter cuidado com os caras que falam muito bem, porque eles convencem, às vezes, a gente da coisa errada. Eles te convencem, todo mundo sai convencidinho ali da coisa errada. A cloaca, ele dizia que o melhor era fazer pelo períneo. Pô, a gente sabe que hoje em dia que não é, né? E aí eu me lembro que o Ketzer, lembra? Nós viemos aqui e fizemos lembro, junto, sim, eu e tu, pelo menos nós dois. Eu me lembro que eu pintei todo o jornal, pintei de vermelhinho os músculos, tudo para saber bem a anatomia, tudo. Lembra que na primeira publicação dele, ele botou errado na cloaca, ele botou o ânus meio fora, a vagina meio separada. Eu disse, pô, esse cara não sabe onde é que a vagina está direito, né? Porque ele fazia os três buracos completamente separados. Depois a gente corrigiu. Mas é verdade. Não, o Penha, cara, vou contar uma história. Posso contar uma história? Claro, deve. Tem tempo ou não? Deve, pode contar. O Ketzer e o pessoal do trabalho na época comigo se lembra. Eu tenho um irmão meu, Carlos Tadeu Pipsali, que é meu guru. Assim, um cara inteligentíssimo. Assim. Ele me iluminava, ele me protegia. Quando eu brigava, ele era mais velho que eu, ele ia lá, tirava satisfação, eu sempre brigando, apanhando na rua. E ele é um cara que sempre me estimulou, e foi meu guru na minha vida inteira, um cara brilhante. E ele foi para o México fazer o doutorado. E eu, nessa época que eu estava querendo procurar lugar nos Estados Unidos, que eu vendi meu Chevette e tal, eu queria ver meu irmão que estava no México. Uma das razões para ir para o México foi parar para ver ele lá. E ele tinha vontade que eu ficasse fazendo meu treinamento no México também, porque isso é muito ligado. E aí ele viu lá que no Hospital Nacional do México tinha um cara chamado Penha, que estava lá. Ele conseguiu com o doutor Penha, o meu irmão, que não conhecia o Penha, conseguiu que eu fosse lá visitar o Penha. Aí, Tadeu foi lá, me levou, já conheceu o Penha, veio o Penha. Putz. Aí eu acompanhei o Penha, quando ele estava no México ainda, que ele estava recém começando com as coisas dele, eu fiquei encantado com o cara, a maneira que ele tratava os residentes, a maneira que ele tinha um sistema, eu falei para o Ketzer, para o João Vicente, para o Carboneiro, para o pessoal daquela época, eu acho que até o Fraga também estava nessa época, eu falei, cura que é isso aqui, tia, quando é uma maravilha, eu quero ficar aqui, eu quero ficar com o Penha. Aí disse, eu vou ficar aqui, esse cara é o melhor do que eu, não quero ir para os Estados Unidos. Aí eu falei para o Penha, como é que é para fazer a sua fellowship com o senhor aqui? O Penha disse assim, eu já tinha sido aceito em Memphis. Eu disse para ele, fui aceito em Memphis, mas eu vou querer ficar com o senhor. Aí ele disse para mim, vai para os Estados Unidos, não fica aqui. Eu digo, pô, valeu a pena, né? Vai para os Estados Unidos. Eu estou indo para Nova York. E ele estava indo embora. E ele sabia que ele era um cara que eu tinha influenciado muito. Aí eu fui, mas eu conheci o Penha nessa época, jovenzinho ainda, energético. Eu vi o Penha operar. O Penha ainda é o melhor cirurgião que eu vi operar na minha vida. Um cara fantástico, assim. Claro que ele tem a vantagem, né? Ele entra na linha média, na linha posterior. Na linha posterior, na linha média, nada sangra direitinho, né? É muito difícil sangrar. Então a cirurgia dele é uma beleza, né? Eu quero botar ele
algumas outras buchas aí, nossa. Mas é verdade. Então foi isso. O Penha é um cara legal. Um cara... Tá certo, tá certo. E aí, tá certo. pessoal, vamos lá? Tu queria falar uma coisa antes, Guerra? Guerra, eu queria fazer um comentário ali. Fala, Guerra. Eu acho que... Você está me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo, pode falar. Vamos. Bom, eu acho que como o único brasileiro canadense no grupo hoje, eu tenho que dizer que eu tenho muito orgulho do Pipe. É uma honra que hoje eu estava pensando, faz 18 anos que eu conheci o Pipe. Quando eu vim para o Canadá, ele me deu o maior suporte e desde então nosso contato tem sido super frequente. Toda vez que eu tenho um pepino, que eu estou sem saber o que fazer, tenho um paciente complicado, uma cloaca que não está evoluindo bem, ele é o meu psicanalista que ele referiu no começo da carreira dele. Eu ligo, tenho uma sessão com ele e as coisas sempre se resolvem. Eu queria agradecer a grande trajetória, a grande carreira dele. Ele é famosíssimo aqui no Canadá, deixou uma escola muito grande e Pipe é um orgulho, como brasileiro, ser seu amigo. Obrigado, Eduardo. muito obrigado. Maravilha. Eduardo, Fala, Nica, pode falar. posso fazer um comentário? Deve. Bom, o Guerra está falando aí, o Guerra foi o primeiro a ir para o Canadá para ficar por um tempo maior, e eu fui o segundo. Quando eu cheguei lá, o Guerra já estava, e obviamente que ele não ficou no CQ, ele foi lá para Ottawa, né, como a gente chama aqui no Brasil, lá eles chamam de Ottawa. E é isso que ele já falou, né, o Pipe foi o nosso grande mentor, nosso grande amigo, e ensinou para todos nós, e isso a gente já está passando aqui para os outros. Quer dizer, o que o Pipe nos ensinou, a gente já está passando para os outros, né, aqui no Brasil. Você vê que quantos de nós temos uma influência muito grande do Pipe, e isso é muita honra para nós. E o Pipe é uma pessoa muito amiga. Nós ficamos juntos durante 16 meses e nós conversávamos todo dia. E quase todo final de semana ele convidava a gente para ir para a casa dele, todos nós, para comer churrasco, para beber. Você lembra que eu cortava minha grama? Eu peguei uma foto esses dias. Obviamente que ele me botava para tirar o gelo. Na época o Nicanor era humilde, hein? Você lembra? Eu tenho uma foto, esses dias eu estou pegando uma foto, está o Nicanor cortando a minha grama, mas é um sacana. Pois é, Pipe. Mas, olha, Pipe, eu acho que você mudou a vida de muitos brasileiros. A minha, eu realmente... a minha carreira foi outra depois que eu vim, depois que eu fiquei com você. Não só do ponto de vista médico, mas eu acho que a gente conversou tanto, né, Pipe? Era um momento também difícil para você. Bom, E ele um foi meu momento psiquiatra. muito difícil para você. Eu estou sem som aqui. Mas... Alô, Eduardo, está me ouvindo? Estou ouvindo. Eduardo? Estamos te ouvindo, pode falar, né, cara? Estamos te ouvindo bem. Não, nós estamos te ouvindo bem. Está ouvindo, Pepe? Estamos te ouvindo bem, Não é isso, meu amigo. Muito grande estar te ouvindo aqui hoje. Eu fico muito feliz. E meus residentes aqui, todos comigo essa hora. E falei que eles tinham que ficar, porque, na realidade, muito que eu ensino para eles hoje aqui, eu aprendi contigo. E você ainda tem muito para ensinar para a gente, né? Você ainda tem muito. Até essa história de ficar um mês em cada lugar. Então, eu já estou reservando o primeiro mês, é meu, tá? O primeiro mês aqui comigo. Eduardo, eu quero dar uma palavra. Fala, professor Fraga. Eu quero só finalizar. Oi, Eduardo. Pipe, só finalizar. Eu posso falar de Portugal? Sim, só um pouquinho. Ele é muito interessante, porque é quando o discípulo, ele meio que afronta o seu ídolo, o seu guru. Então, é interessante, quer dizer, na realidade, o fato de desafiar o mestre é porque você aprendeu com o mestre a desafiar os outros.
E Claro, se você claro. não tivesse desafiado os outros, você não estaria onde você está. Então, é importante que a gente faça um Eu desafio. tenho muito orgulho de ti aí, Nicanor, sabe? Tu é um cara que está modificando a cirurgia pediátrica e a urologia também. Tu é um cara inovador, é um cara que eu tenho grande respeito, mas o que eu gosto mesmo mais ainda é tomar um chopp contigo lá no Bracarense. Vai discutindo tudo. Pospágia, extrovia, tudo, né? E o resto. Sali, Fala, Fraga. uma palavrinha bem rápida, então. Eu também me inspirei muito do Dr. Sali na minha formação. O que ele falou do Antunes foi uma réplica para mim, Sali. Quando chegou em 82, lá nos Estados Unidos, com toda a formação, ele disse, quero ser que nem esse cara aí. O que eu tenho que fazer? E, Sali, tu fosse uma pessoa muito importante, né, na formação. E nosso encontro ali no Kingston Market, que nós tomamos aquele café, que tu decidiu ficar no Seguides, não foi só tu ficar, tu tem competência, tinha competência, isso tu mostrou, né, Sali? E mostrou toda a tua carreira até onde tu chegou. Então, parabéns. Uma coisa que tu conquistou por mérito. Né? E o que eu estou fazendo aqui no Sul é passando todos os conhecimentos que tu me passaste para os meus fellows. Vários treinaram comigo, e eu, quando dou aquele pontinho, eu digo, olha, esse aqui do Dr. Sali me ensinou. Bom, que é o Dr. Sali? Mas ele não é da URO, não, ele fazia pediátrica geral antes. Então, é o maior prazer te ouvir, tá, Sali? É uma satisfação. E quando tu voltar para Porto Alegre, sabe que o nosso hospital está aberto para ti, né? Um grande abraço. Cuidado que eu sou chorão, hein? O Fraga, o Sali, esses tempos, entrou numa DDS conosco e a gente foi dar um ponto numa orquídea e ele falou, esse ponto foi o Fraga que ensinou para vocês, né? Porque fui eu que ensinei para ele. Viu, Sali? Como a coisa é verdadeira mesmo. Doutora Salgado quer falar lá de Portugal. Doutora Salgado, a senhora só desligue um dos aparelhos, porque senão dá microfonia. Quando a senhora fala, dá um eco. Mas eu só tenho o aparelho ligado, que é o computador. Eu penso que há qualquer interferência que tive muita dificuldade em ter som. Mas eu não podia deixar de dizer alguma coisa a propósito do Pipi Sal, porque de facto as histórias com ele são fabulosas. Obrigado, professor. Fazemos 20 anos que ele esteve em Portugal no meu hospital. E nessa altura, eu peço desculpa, mas eu não sei o que é que se passa com o som. Eu acho que você acessou 2 vezes. Duas vezes. Agora sim. Fala agora, doutora Salgado. Abra o seu microfone agora. Ela não está conseguindo abrir o microfone agora. Eu não consigo abrir o microfone dela. Conceição, o microfone está fechado. Está fechado. Quem que é? Você lembra do Dr. Grilo, quando eu vim com as lupas? Conta essa. Você lembra que eu sou o apelidado do Dr. Grilo? Dr. Grilo, é verdade. Apareceu com umas lupas ali, me lembro. Os tamanquinhos, os tamanquinhos. Tamanquinho, ficava todo mundo te olhando ali. Eu me lembro, eu não sei se a Jussara está aí, mas tu te lembra da Jussara? Que foi uma primeira residente nossa? E ela que tu te invocou com ela, a senhora é muito opiniática. Bem, mas eu estou com som ou sem som? Agora sim, agora tá bom. Pode falar que a gente está lhe ouvindo bem. Pode falar. A senhora desligou de novo. Pronto, está ligado. Aí. Pronto. Estou com coisa ou não? Com bom som. Bem, então em 2001 eu precisava de dar aqui uma volta na minha sociedade e trazer aqui alguém para nos atualizar em estrofias, hipospádias, epispádias, etc. E conhecendo os trabalhos do Pipi publicados, resolvi andar à procura onde é que ele trabalhava e mandei um mail. E recebi uma resposta em português. E fiquei completamente rastos. Mas ele é português, é brasileiro, afinal, que surpresa. E o que é que foi a resposta? Eu estarei aí para colaborar com tudo o que for preciso. Estamos a falar há 20 anos. E desde então tive o prazer de o ter aqui. Operámos naquele congresso com formação, cursos, 12 doentes, uma equipe fabulosa que ele se deve lembrar. É que também bebemos uns copos, também tocámos viola.
Foi, de facto, um evento fantástico e, desde então, eu quero render a minha homenagem ao Pipi, porque sempre que há problemas em Portugal que ele nos possa ajudar, ele está connosco. Está connosco se há formação, está connosco só para operar um doente ou dois que nós temos difícil e raros, porque a nossa patologia aqui diferenciada é muito rara. E o Pipi está há 20 anos connosco como um irmão e como um grande professor que tem sido para todos nós e um grande apoio para as nossas crianças quando as situações são difíceis. Um grande abraço para ele e felicito-os, todos aqueles que foram alunos deles ou com ele tiveram participação em trabalhos, porque de facto é uma pessoa fabulosamente honesta, sincera, não posso descrever melhor. Acho que é uma pessoa, acima de tudo, honesto, como profissional e como pessoa. Obrigada, Pipi, por ter estado sempre connosco e continuarmos, porque em 2021 vamos estar todos no Porto. Não há coronavírus que nos para, ok? Obrigado. Tá, obrigada por tudo. Foi um grande prazer ter-te conhecido desta forma tão sui generis. Obrigado. Obrigado. Tem sido muito bom a convivência contigo. Obrigado. Guilherme Goranha quer falar? Pode abrir o microfone, Guilherme. Oi, Pipe. Bom, eu não sou cirurgião, mas assim, a minha experiência com o Pipe foi muito boa. Eu visitei ele em Toronto, na mesma época que o Nicanor estava lá, e eu fui para Toronto crente que eu ia fazer cardiologia, e eu sempre digo, o Pipe conseguiu me convencer a trabalhar com criança, mas não ser cirurgião, né? E o primeiro contato que eu tive com DDS, que na época ainda era intersexo, foi com o Pipe no Sick Kids de Toronto, né? E isso foi o que abriu alas aí para a área que é a minha área de pesquisa hoje, e que eu trabalho aqui junto com o Eduardo no Hospital de Clínicas. Então, foi um momento muito especial passar lá com o Pipe. A gente já conheço o Pipe, olha, acho que faz uns 30 anos, né, Pipe, que eu acho que a gente se conhece. Né? O Pipe, a minha família tem um carinho muito especial. O Pipe foi cirurgião da minha irmã, e num dos momentos mais difíceis que a minha família teve, o Pipe estava lá, e então a gente tem essa amizade de anos. É muito bom ver o Pipe e escutar as histórias dele, várias histórias, inclusive daquele momento lá que a gente teve lá em Toronto, junto com o Nicanor, né? Senão ia ficar até amanhã com o Pipe contando as histórias dele. Muito bom ver, Pipe, um grande abraço. Obrigado. Vamos ver se a gente se encontra. Com certeza. Alguém mais quer fazer algum comentário, alguma colocação para o Pipe? Hein? O pessoal que está aí que ainda segue aqui. Eu gostaria... Posso? Sim, fala, Zias, pode falar. Claro. Não, muitas vezes, Pipe, as palavras não expressam o sentimento que traz dentro da gente. E você foi um orgulho para todos nós, e o meu agradecimento muito grande pela acolhida que você me proporcionou lá em Toronto, os momentos maravilhosos na sua residência. E, enfim, eu não poderia deixar de dar esse testemunho de agradecimento. Eu tenho muito orgulho de ter te conhecido. Um grande beijo para você. Eu gosto muito de ti, tu sabe muito disso. Toda vez eu tenho que te dar um abraço. Com certeza, pode falar. Fala de Caxias. Dr. Pipe Salli, um prazer ver o senhor. E eu vou dizer que o senhor caprichou no visual hoje, tá bonito. O Dr. Pipe Salli mudou o meu estágio do R3, porque eu também tinha mandado carta para Memphis. E aí ele foi para a Unicamp para dar uma aula sobre a nova técnica dele, que ele tinha terminado o mestrado. E aí eu conversei com ele pós-aula, como ele diz, assim, que a gente aprende mais no pós do que no intra. E aí, conversando com ele, ele me contou que ele estava indo para o Canadá. E aí me estimulou a tentar ir para lá. E aí, com isso, eu escrevi uma carta para o Canadá, para o Sick Children, e acabei ficando 4 meses lá no Sick Children, numa época que o Dr. Pipe Salli estava em Montreal.
E mesmo estando em Montreal, a gente se encontrou e ele sempre muito acolhedor e sempre muito disponível. Ele sabe que eu sou super fã dele, ele mora no meu coração. E quem puder conviver com ele, aproveita, porque como ele se pôs à disposição para ser usado, usem, porque é tudo de bom. Pipe, super beijo. Obrigado, Armadilha. É um prazer te ver de novo. Puxa vida. Vai lá, Giovanni. Aqui, ó, Eduardo. Sally, o pessoal te chama de Pipe, mas eu habituei te chamar de Sally lá, né? Na época que eu passei contigo lá no Conceição. Queria te dar um grande abraço, né? Prazer te ouvir de novo. Puxa. Foi uma época bastante intensa, bastante boa, né? Não fiz urologia, mas faço algumas coisas da uro, né? E aproveitar também um abraço do professor Ketzer aí também, que sugerir que seja um próximo para falar de algumas coisas para nós, que eu tenho certeza que ele tem muitas histórias também para falar, tá, Eduardo? Com certeza, o Dorquetes vai ser um dos próximos a falar aí. Então, o Esperandil quer falar lá do Espírito Santo lá. Obrigado, Giovanni. O Esperandil tem boas histórias. Tem que liberar o microfone do Esperandil. Tem que liberar o microfone. O Esperandil vai ter Esperandil embaixo, você tem que liberar o microfone. Ô, Esperandil, não conta tudo, hein? É o do meio, Esperandil. O botão da esquerda saiu da reunião. Saiu da reunião. O Eduardo, só para que eu tenho aqui Sally, excelente charla. Muito boa. Um beijão para ti. Um beijão para ti. Se não tivesse esse Covid, a gente teria certamente se encontrado mais. Nos encontrado, mas é que esse Covid de nada, de M, está nos atrapalhando. Um beijão, tchau. É isso, mesmo. Até mais. Obrigado. Alguém mais quer fazer algum comentário? Falar alguma coisa, Dr. Sally? Ou podemos encerrar hoje? Não sei. Alguém? Eu não consigo ver todo mundo porque tem mais gente que cabe na minha tela. Eu vou falar, Fala, Melissa. em nome do Criança Conceição. Já que foi a origem, o berço do Dr. Pipe Sally, que ele sempre seja bem-vindo ao hospital. Então, se ele não tiver qualquer outra opção melhor, que ele venha para o Criança Conceição. Ele sempre... Eu não tive a oportunidade de trabalhar com ele, mas eu vi tantas histórias que me faz, assim, com uma inveja, né? Uma inveja boa da gente poder desfrutar dessa experiência. Então, sempre o senhor vai ser sempre bem-vindo ao hospital. Obrigado, Melissa. Que legal. Eu estava dizendo para o Eduardo, uma das coisas que eu gostaria, aqui em Porto Alegre, se fosse possível, eu estava falando, até o dia que eu tiver um lugar assim, que a gente pudesse nos reunir semanalmente, discutir casos de todos os serviços. É um sonho, eu sei que é um sonho praticamente difícil de se fazer, porque existem, às vezes, diferenças entre os serviços, mas eu me sinto tranquilidade assim, para poder fazer uma coisa comum de todos nós, discutir os casos, apresentar casos difíceis, a gente discutir academicamente. Eu gostaria muito disso aí, criar assim, uma tradição de ter a nossa reunião, e de repente, se for muito boa mesmo, a gente tiver bons casos, a gente pode até oferecer para o pessoal do resto do país, né, para a gente poder discutir casos que tenham e apresentar, como está sendo agora alguns. Talvez essa crise do Covid nos ensine muita coisa. Uma delas é que a gente pode fazer reuniões internacionais, até, de certa forma, discutir casos com todo mundo e mostrar e participar melhor, sem ter que se deslocar. Acho que sim. Acho que a Tuca quer falar. Fala, Melissa. Com um chopinho. Depois do Covid, a gente começa com um chopinho e depois a gente expande para o Brasil. Tá ótimo. Eu queria... Oi, Pipe. Fala, Tuca, fala. Pode falar. E agradecer. A Tuca vai falar, Sally. Pipe Sally, obrigada por tudo. Estou aqui no plantão, vocês estão vendo o saguão do HC de Curitiba. Então, a visão é do hospital.
A Milena é outra que teve lá, todo mundo tá lá. Também Quer dar um lá. oizinho para você. Eu queria, um dia, quem sabe, a gente pode fazer um pool de questões em urologia pediátrica. Acho que é uma coisa que talvez seja bacana, de caso clínico, mas perguntas que... Eu tô por aí. Um pool de perguntas, assim, para reunir o que a gente pensa, o que a gente... Não sei, era uma coisa dos brasileiros mesmo, de fazer isso. E aqui é o saguão do hospital do HC que eu tô hoje. Então tá, boa noite para vocês. Obrigada por tudo, Pipe. Obrigada. Plantão. O doutor Amarante já se aposentou daqui. Ele está no PP só comigo. É? Mas, Que legal. Ele está no Pequeno Príncipe. Frente foi um cara também de muita importância, né? Mas essa técnica de incontinência urinária... Obrigada por tudo. O barulho é do pessoal aqui atrás. Maravilha, obrigado, Maria Helena. Sabe, essa técnica de incontinência urinária, que a gente, na verdade, nasceu de uma discussão que o Kropp tinha apresentado o trabalho, tu vê como a vida é, né? O Kropp tinha apresentado um trabalho na reunião americana da AAP. Aí ele apresentou o trabalho. E aí começaram na discussão, dá um monte de problemas de cateterismo depois do Kropp. É uma cirurgia bastante efetiva, mas ela dá problema de cateterismo. E na época o Mitrofanoff ainda não era popularizado. Então a gente precisava de uma técnica para incontinência urinária neurogênica e que possibilitasse o cateterismo, porque era importante, qualquer técnica, o Young diz, é difícil de cateterizar, eles criavam uma uretra muito tortuosa. E aí, como a gente tinha experiência com hipospádia, a gente se lembra que as hipospádias com o Duckett eram muito difíceis de cateterizar, mas se tu fizesse um onlay, era mais fácil. E nessa discussão com o Amarante, talvez a gente possa fazer um flapzinho e fazer um onlay, em vez de fazer o Kropp, que é uma pequena modificação. E naquela época, essa pequena modificação foi importante para a aceitação da técnica, porque não tinha Mitrofanoff. Então as pessoas viram aquilo com muito bons olhos. Hoje em dia, com Mitrofanoff, as pessoas estão muito mais relaxadas em relação ao colo vesical. Eles fazem um sling que fecha aquilo de um jeito que nem são preocupados se vai poder cateterizar ou não, por causa do Mitrofanoff. Então, a minha técnica com a do Amarante foi importante historicamente. Mas eu, de novo, eu acho que não se esqueçam, os velhinhos aqui estão chamando a atenção. Não se esqueçam que o Mitrofanoff complica em 30% dos casos com o passar dos anos. E se vocês estiverem produzindo uma uretra que não é cateterizável ou que está o colo vesical fechado, não se esqueçam, essa criança pode ter muitos problemas se depender só do Mitrofanoff. Mas, enfim, foram assim, o Amarante, um cara fundamental para mim, aquela nossa discussãozinha lá, depois ele também criou o princípio de Amarante, que eu vou falar depois, outra hora, não dá para falar em público, o princípio de Amarante. Alguém mais quer falar? O Peterson está aí, o Nicolino está aí também, não sei se querem falar, fazer algum comentário. O princípio do doutor Amarante você vai ter que contar depois, Pipe, porque esse eu não conheço. Tem que me... Não pode ser agora, tá gravando, não pode ser agora. Não, tá bom. Então tá, eu acho que era isso então, Pipi. Então, olha, muito obrigado, eu estou lisonjeado com as homenagens que vocês me fizeram, eu acho que foi muito bom para mim, eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para alguns de vocês. Foi ótimo, foi muito bom. E vou oferecer a todos, para qualquer coisa que precisarem comigo, sempre estarei à disposição, dentro do que eu puser. E aquele projeto do Brasil, de a gente organizar um tipo de uma caravana que vai de vez em quando para cá e para lá, talvez até levando instrumentos, dando aulas e coisas assim, é um projeto que eu gostaria de levar adiante, se for possível. E se alguém quiser se candidatar e junto, a gente pode ir indo junto, né? Fazendo esse tipo da coisa que vocês estão fazendo com o Kelly, a gente podia fazer em termos de urologia pediátrica. Assim, vai daqui para lá, ensina os princípios básicos de tudo, disfunção miccional, hipospádia, não necessariamente extrofia, mas coisas mais simples, estenose de Jupe, reimplante, esse tipo de coisa, refluxo.
coisas mais simples, assim, para poder dar uma base boa, assim, e uniforme, talvez, no país, das coisas que a gente vê. Isso é um troço legal, um projeto legal. Acho que sim, com certeza. Eu acho que tu merece essa homenagem, tá falando que tu foi homenageado, mas tu merece essa homenagem, merece até mais, né? Mas eu vou te mandar depois as fotos que o Ketzer me passou, aquelas fotos que o Ketzer me passou. Eu pedi uma outra foto, o Fraga me passou, aquela lá no Clínicas, né? Depois eu tinha outras ali que eu também tinha, né? Então, eu acho que é muito importante a gente poder, né, te trazer esse feedback, né, do valor e da importância que tu tem para nós, sabe? Muito obrigado, Eduardo, para ti, que sei que tu foi o idealizador, tu junto provavelmente com o teu serviço, o Fraga, foram os idealizadores de me colocarem para essa entrevista. Eu agradeço muito a ti e a eles e a todos vocês que estiveram aqui. Eu espero revê-los breve de novo. Eu espero continuar vivo, Covid não me pegando, e talvez eu continue mais tempo, incomodando vocês todos. Tchau para vocês, então. Um beijão. Beijão. Obrigado, pessoal. Boa noite, então. Obrigado, muito carinho. Obrigado, hein? Obrigada, boa noite. Muito bom. Tchau, Pipi. Grande abraço. Valeu, Pipi. Um abração. Um grande abraço. Valeu. Obrigado. Convidando você para o show. Obrigado, João. Pipi. Saúde. Grande abraço. Nicanor, para de trabalhar, Nicanor. Ô, rapaz, eu preciso ganhar dinheiro para viver, rapaz. Eu não sou rico como você. Nossa cara, rapaz. Ô, Pipe, estamos te esperando aqui, hein? Tem um chopp gelado para você no Bracarense, tá? E depois aquele vinho também, que tu me mostrou, uns vinhozinhos bons que tem lá na tabela. Não fica tão olhando comigo, dá uma olhada no vinho. O Pipe vai para Búzios. Que saudade, pessoal. Eu tenho uma saudade de você. Beijão. Beijão. Tchau, pessoal. Valeu, Pipe. Abraço. Tchau. Obrigado, pessoal. Obrigado. Para fazer o tratamento adequado das crianças. Até agora. Chutar o público. Tá com eles? Quem? Acabou. Essa live é com eles. Eu tô. Eu falei com o Pipe, ouviu? Não é conjunto, não, é live. É uma live.